Tá pegando você lá também? Eu vou chegar um pouquinho mais pra cá. O negócio aqui muito desconfortável não dá, né? Tá bom. Dá pra fazer. Tá meio apertado aí. Não, tá bom. Então pronto. Já ligou? Já. Então pronto. Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor. Aqui nós estamos com alegria no coração. Hoje é o dia 27 de outubro. Né? Nós já estamos caminhando juntos há um tempinho. E nós queremos deixar a bênção do Senhor para vocês. Então, irmão, você pode orar? Sim, vamos orar. Bom dia, irmãos. Vamos orar a Deus, pedir a orientação do Senhor em mais este programa. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, entramos mais uma vez na Tua gloriosa, santíssima, sagrada presença nesta hora, primeiramente para agradecer pela oportunidade, pela misericórdia e a compaixão que o Senhor teve para com as nossas vidas, de nos darmos a oportunidade de mais um amanhecer, mais um dia de vida, para que possamos nos arrepender de nossos pecados e nos voltarmos para a Tua glória, e recebermos e buscarmos pela nossa salvação eterna. Agradecemos a Ti, ó Pai, por este dia, por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, com o coração aberto para fazer esse trabalho, para a gravação deste vídeo, para que os irmãos aí na África e todos aqueles que nos assistem, que nos ouvem, conhecer um pouco mais da palavra do Senhor. Pai, toma a direção, que o Senhor venha estar na frente desse trabalho, dando-nos sabedoria, inteligência e discernimento das Tuas palavras, que venhamos nos esvaziarmos de nós mesmos, para que o Teu Santo Espírito tome ação e faça, meu Deus, com que tudo isso seja feito de acordo com a Tua vontade. E agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmã. Meus irmãos, eu quero esclarecer o seguinte. Pastor José Moisés e os outros pastores que estão envolvidos com a Igreja Mãe, a Igreja Batista Renovando Vidas, Restaurando Vidas. Este vídeo, especificamente, Deus botou no coração, no nosso coração, o desejo de explorar o que está escrito no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 4, versículos 18 a 19, passagem esta que diz respeito à missão de Jesus Cristo, o que ele veio fazer aqui, e é mais dirigida propriamente aos pastores, né, a preparação e o amadurecimento dos pastores, do que a treinamento de evangelistas. Nós não vamos parar com material para treinamento de evangelistas, mas esse e o próximo vídeo, eles vão tratar especificamente de pastores, do ministério dos pastores, do chamado dos pastores, e tem outras passagens que se relacionam com essa passagem, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e eu quero pedir ao pastor José Moisés que tome tempo para estudar esse assunto e compartilhar com os outros pastores. E eu gostaria de receber da parte dos outros pastores, via pastor José Moisés, uma palavra deles do que eles entenderam a respeito do assunto, porque o objetivo é a gente prover o material, mas receber um feedback, como diz em inglês, receber um retorno de como é que vocês estão entendendo e até mesmo perguntas que vocês queiram fazer. Então, quero pedir ao pastor José Moisés e a qualquer pastor ou qualquer igreja que esteja usando esse material para nos dar um retorno, inclusive sobre o assunto da maneira como vocês veem o que aqui vai se ensinar. Então, introduzindo esse assunto, o que tem aí? Aqui nós vamos falar um pouco, como o senhor já disse, né, da missão de Jesus, que deixa bem claro, né, que nós somos aqui simplesmente pessoas que estamos trabalhando para o reino do Senhor, e que Jesus é o cabeça da igreja
e que nós simplesmente vamos fazer segmento do trabalho que ele começou, né? Então, vamos enfatizar aí em Lucas e em Mateus logo adiante, mas o começo, né, a abertura do material começa assim. Os 4 evangelhos são a grande fonte que dispomos para analisar o ministério de Jesus. Basta uma leitura rápida destes textos para nos encontrarmos com a beleza das narrativas e as riquezas de detalhes e ênfases quanto os autores descrevem a vida do Senhor. Muito bem. Então, basicamente, vai tratar da estratégia de Jesus Cristo, da missão e da estratégia dele. E se nós temos ovelhas de Jesus Cristo a nosso cargo, sob a nossa orientação, as ovelhas não são nossas, são de Jesus Cristo. E se nós somos discípulos de Jesus Cristo, com um chamado pastoral, aqui fica tudo muito claro. Então, nesse capítulo, a atenção se volta para 2 passagens do Evangelho, como ela falou. A primeira é de Lucas, a de Mateus não vai dar tempo para se explorar hoje, porque é bastante comentário acerca da interpretação de Lucas capítulo 4. E aí, aqui o autor deste Evangelho, ele aqui faz uma síntese perfeita do ministério de Jesus, uma síntese perfeita. O Lucas, embora ele fosse um apóstolo, mas não daqueles que seguiram a Jesus Cristo, mas que se tornou um apóstolo depois, né, pelo chamado do Senhor, ele usou ricamente a inspiração que o Espírito Santo deu para ele, para colocar de uma forma bem clara o que Jesus Cristo veio fazer aqui e o que nós somos supostos de fazer aqui. Então, iniciando o seu ministério, o que aconteceu? Os 3 anos e meio de ministério de Jesus na terra, eles foi um tempo muito bem usado, e isso nos chama a atenção para o nosso tempo, o uso do nosso tempo, para a gente fazer as coisas com o propósito que Jesus Cristo fez, né? Usar o melhor possível o tempo. Então, o que aconteceu? No início do ministério dele, ele ia às sinagogas e começava explorando aquilo que tinha sido profetizado, principalmente em Isaías, sobre a vinda do Messias. E o livro de Isaías, né, trata disso no capítulo 42 e em outros capítulos mais. O Isaías profetizou a respeito da vinda do Messias, e quando Jesus Cristo ia nas sinagogas para ensinar, veja só, ele era jovem, estava ensinando as pessoas supostamente de mais idades lá, que eram os doutores da lei, os fariseus, os líderes das sinagogas. Todo mundo estava lá na sinagoga e olhando para um rapazinho jovem. Certamente muitas coisas eles não entenderam, porque na verdade Jesus Cristo ali estava caminhando no poder do Espírito Santo. Antes dele começar o ministério público dele, ele foi pro deserto, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser provado e ser tentado e vencer, né, pelo poder do Espírito Santo, vencer as tentações pelas quais Satanás quis derrotá-lo, mas ele não aceitou nenhuma delas, e sempre quando ele respondia com base na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade que prevalece. Então o que acontecia? Ele ia lá nas sinagogas, mas quando ele chegou lá na sinagoga na Galileia, né, já estava aumentando a fama dele, as pessoas estavam vendo o conhecimento dele e pensando: uau, como é que esse rapazinho aí, quem é ele? Muitos perguntavam quem era ele. No nosso estudo da carta de Romanos, nos 2 últimos vídeos, inclusive nas minhas pregações, eu abordei quando é que Deus abriu a mente de Pedro, quando é que o Espírito Santo abriu a mente de Pedro para que ele de verdade soubesse, embora estivesse andando com Jesus Cristo, ele soubesse quem era Jesus Cristo, né? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, do Deus Altíssimo. Então, isso aconteceu em 2 passagens que eu já preguei sobre elas.
né? Inclusive nesse último domingo, se vocês forem ver o vídeo. Mas o que acontece na prática é o seguinte: aqui ele era observado quando ele pregava lá nas sinagogas, e aqueles que se achavam os doutores da lei, aqueles que se achavam que sabiam tudo, os fariseus principalmente, eles não entendiam que Jesus Cristo falava com autoridade. Mas o que diz o Evangelho de Marcos 1, 22 sobre a autoridade dele? De Marcos 1. Marcos capítulo 1, versículo 22 fala da autoridade dele. A palavra dele tinha autoridade. Marcos 1, 22. Diz o seguinte: maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinavam como quem tem autoridade, e não como os escribas. Exatamente. Os escribas, eles impunham a autoridade deles pelo poder que eles tinham, impondo as coisas aos discípulos que iam lá nas sinagogas, né? Mas a autoridade de Jesus Cristo, ela vem do Pai, ela é mostrada pelo poder do Espírito Santo. Por que razão? Ainda Jesus Cristo sendo o Filho de Deus, ele se despiu da autoridade dele, né? Está escrito lá, creio que é em Filipenses, né? Ele se despiu, ele esvaziou-se da sua autoridade, porque ele estava submisso ao Pai. Tudo que ele fazia era em obediência ao Pai, um exemplo para nós, né? Assim como exemplo para nós em relação à nossa autoridade. Nós não temos autoridade nenhuma, a nossa autoridade vem de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, a autoridade dele, veio por intermédio disso. E daí a gente vê muito mais claramente que ele tinha duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, mas ele se esvaziou daquele poder ou daquela autoridade que ele tinha como divino, como um ser divino, para se fazer como qualquer um de nós. Ele se fez humano, né? Se colocou numa posição de humildade, e com isso é que ele mostrou a autoridade dele. A autoridade dele veio pela obediência, e a autoridade dele veio pela humildade, e não para chegar lá, como eu já falei várias vezes, bater no peito e dizer: olha, eu sou o Filho de Deus, então você tem que fazer isso. Não é assim que se exerce a autoridade. Para ficar muito claro que os pastores têm que ter, a exemplo de Jesus Cristo, e como discípulos de Jesus Cristo, têm que ter a humildade de seguirem obedecendo a palavra do Pai e levando as boas novas do Evangelho, como assim fez Jesus Cristo. Levou as boas novas do Evangelho do Reino. Então, vamos ver o que diz o Isaías 61, né? 61 é a primeira referência que ele fez sobre o ministério dele. O que diz? 61, capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos aquebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdades os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Muito bem. Então ali já tinha sido profetizado por Isaías, uns 700 anos antes de chegar o Messias, já tinha sido profetizado o que Jesus Cristo viria e quem ele era. Ele era o Messias prometido. Então, quando a gente vai ler o capítulo 4 de Lucas, 18 e 19, ele recorda, quando estava pregando na sinagoga, né, o que foi reportado por Lucas, ele fala aquilo que já tinha sido falado antes, e supostamente os doutores da lei, né, os que conheciam supostamente a lei, eles deveriam estar entendendo quem era Jesus Cristo, mas não era o que estava acontecendo.
porque já tinha sido profetizado a respeito da vinda dele, mas na verdade aqueles que estavam ali, que supostamente deveriam saber ou já entender quem era Jesus Cristo, eles simplesmente estavam ignorando, estavam com a mente fechada. Então, eles inclusive faziam discriminação de pessoas, né? Os fariseus, por exemplo, é parte desse artigo aqui, os fariseus, por exemplo, eles enxergavam as pessoas que iam à sinagoga, que não eram os doutores da lei, enxergavam como pessoas de segunda classe. Eles colocavam aquelas pessoas como inferiores e se colocavam como uma posição superior. E isso aí Jesus Cristo recriminou, né? E não foi isso que ele ensinou. Isso é uma grande lição para nós pastores, porque na verdade nós temos que imitar, sermos imitadores de Jesus Cristo, não só naquilo que ele ensinou, mas nas atitudes que ele teve. Então, aí lá no capítulo 4, versículos 18 e 19, eu vou ler para poder ficar uma coisa bem contundente. Eu quero explorar algumas coisas aqui. Está escrito lá: o Espírito do Senhor está sobre mim, como já estava escrito lá na profecia, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Depois nós vamos dizer como é que se entende a palavra pobres aqui. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos, né? Aí nessa tradução lá no Antigo Testamento eu não usava a palavra cativos, acho que usava outra palavra, né? Aí no Isaías 61 usava outra palavra, mas Jesus Cristo aqui colocou libertação dos cativos, né? 61, o que ele dizia em lugar de cativos? Liberdade aos algemados. Algemados. Então dá uma ideia muito... Juntando as duas coisas, né? Por isso é que é bom preciso a gente interpretar a Bíblia como um todo, né? O Antigo e o Novo Testamento, porque algemados dá uma ideia perfeita do que quer dizer a palavra cativo. Cativo, exatamente. Né? E depois, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Aí eu não sei se ele usava a mesma palavra oprimido ou se usava outra palavra em lugar de oprimido. Aqui eles diz consolar todos os que choram. Consolar todos os que choram. Os oprimidos são aqueles que choram, né? Coisa linda a gente colocar a escritura tudo junto. E apregoar o ano aceitável do Senhor, que é o que nós vamos ver. Então, a primeira parte, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. A palavra ungir aí é muito bem explicada pelo autor desse artigo aqui. A palavra ungir. Ungir é algo mais que nós necessitamos da unção. Nós podemos conhecer a Bíblia do princípio ao fim. Se tiver algum super-homem aí que conhece de memória todos os capítulos, todos os versículos da Bíblia e tudo que está escrito, né, lá, só conhecer não é o suficiente para pregar o Evangelho. É preciso da unção do Espírito Santo. Por isso é que dizia, né, por isso é que está dito aqui: o Espírito Santo está sobre mim, pelo que me ungiu. Se o Espírito de Deus não estiver sobre nós, como quando vamos pregar, e nos ungir, a nossa palavra pode mostrar muito conhecimento, mas pode não levar as pessoas a nada. Porque o que convence as pessoas não é o conhecimento humano, mas é a unção do Espírito Santo de Deus, né? Então aqui, muito interessante o que abordou o autor desse artigo, que diz assim: Jesus Cristo faz uma grande distinção entre a ação do Espírito na vida dos servos de Deus no Antigo Testamento e na sua própria vida. Olha que coisa linda. No Antigo Testamento, o Espírito vinha sobre determinadas pessoas em ocasiões específicas. Dava instruções quanto ao que eles deveriam dizer e os impulsionava à ação, a tomar ação. Muito bem. Já com Jesus era diferente. Com Jesus era diferente. O Espírito do Senhor estava sobre ele, não de forma temporária, mas permanente, e representava o quê? A plenitude dos dons e da graça divina sobre o Messias.
É essa unção que a gente precisa. É a plenitude dos dons de Deus. Não é o dom da oratória. O dom da oratória pode ser um dom natural para uma pessoa ou para outra pessoa, enquanto que outros não têm esse dom. Mas os dons da graça divina, isso vai muito além da oratória, vai muito além de tudo que a gente possa pensar como capacidade nossa. Por isso, meus irmãos, é que vocês e eu como pastores, e a irmã Erlane, né, que tem um chamado claro do Senhor, o que acontece na prática? A gente precisa de estar sempre ligado e sempre buscando essa unção para poder transmitir com a autoridade de Jesus aquilo que é o propósito, é proclamar a verdade do reino de Deus. Se nós não temos essa unção, se nós não temos esse entendimento profundo da palavra de Deus, porque a palavra de Deus não trata da vida nas superfícies, não trata das coisas superficiais da vida, né? Mas trata das coisas profundas da nossa vida como participantes do reino de Deus. Então, isso leva não só a instruir as pessoas, mas também a levá-las a tomar ação, tomar iniciativas. Isso serve muito claramente, e eu reafirmo, na instrução de vocês, ao treinarem os evangelistas e ao ministrarem para a igreja. Porque é preciso que os evangelistas, mais além de entender muito bem o que está na apostila, mais além de ver os vídeos, quando vocês receberem aí o computador e o projetor, mais além disso, é poder estar debaixo da unção para que essa graça se torne real na vida das pessoas e na nossa vida. Número 1, reconhecendo que ele é o Messias prometido. Ele não é um profeta, como a gente já viu várias vezes, está lá escrito. Uns só o reconheciam como profeta, mas não. Ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Redentor, ele é o Messias prometido. Então, como eu já falei antes também, as três pessoas da Trindade, elas trabalham sempre juntas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, por isso é que Jesus sobre ele estava o Espírito Santo, para que ele tivesse a plenitude, para que lhe fosse dada a plenitude da sabedoria e do entendimento. O entendimento da palavra de Deus não vem só pelo conhecimento, vem pela sabedoria. A sabedoria vem de Deus, a sabedoria não vem da nossa natureza humana, a sabedoria vem de Deus. Então, para nós operarmos na plenitude da graça de Deus, a gente precisa de buscar sabedoria, né? Buscar sabedoria. Eu não conheço ninguém que saiba tudo, que esteja já pronto ou revestido de toda a sabedoria de Deus, né? Então, é o Espírito de quê? O Espírito de Deus que dá a sabedoria e entendimento é o Espírito de conselho, nós sempre precisamos do aconselhamento do Espírito de Deus, e de fortaleza, porque a gente enfrenta as barreiras, como já falamos nos vídeos anteriores. As barreiras, né, da luta que existe, da luta da batalha espiritual que existe entre o reino da luz e o reino das trevas. Nós estamos aqui para conquistar as pessoas, para que essas pessoas saiam do reino das trevas para o reino da luz, que é o reino de Jesus Cristo. Conquistá-las em o nome de Jesus Cristo. Então, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías 11:2. O que diz o Isaías 11:2? Diz o seguinte: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Então veja, toda vez que um pastor faz alguma coisa, ou que toma uma atitude, eu falo isso por mim mesmo, né? Mas nós somos seres humanos frágeis
E por isso é que devemos estar sempre em oração e sempre buscando a sabedoria do Senhor. Porque toda vez que a gente fala ou a gente pratica alguma coisa que não está conforme ou consoante o que diz a palavra de Deus, o Espírito Santo é o primeiro a nos redarguir, a chamar a nossa atenção, e aí vem na nossa mente: oh meu Deus, eu não devia ter falado aquilo. Eu não devia ter agido daquela maneira. Isso daí é o que Jesus Cristo fez, e a gente tem que estar revestido da humildade suficiente para entender que a gente, em determinados momentos, a gente desliza, a gente com a nossa fragilidade, a gente faz coisas que não deveria fazer ou falar, e isso daí tem consequências de ordem espiritual, né, como a gente já viu, porque tudo que se fala, tudo que se faz que é contra o que está escrito nas Escrituras, certamente vai trazer algum prejuízo no crescimento espiritual das pessoas que estão envolvidas no relacionamento. Por isto, meu irmão José Moisés, pastor José Moisés, e os outros pastores que são nossos companheiros de ministério aí, nós temos que acompanhar aquele assunto do rádio, aquele programa do rádio que diz respeito aos relacionamentos, porque nós, como pastores, tudo que a gente está envolvido é com relacionamento. Exato. Relacionamento com as pessoas, relacionamento dentro da nossa família. E os conflitos de relacionamento, eles surgem de quê? Eles surgem no meio em que alguma janela foi aberta. E eu quero que vocês sejam instruídos na palavra de Deus e se aprofundem na palavra de Deus também, vendo, observando aqueles vídeos que dizem respeito aquelas instruções, aqueles programas que estão na rádio, né, lá na Rádio Ramá, que nos concedeu o privilégio de ter o programa disponível para a nossa igreja, né, e eles sabem que tem projeção aí na África também, e a gente usar esse treinamento como um todo, as diversas faces do relacionamento humano, objeto do programa, a carta aos Romanos que a gente tem mandado os vídeos para vocês. Eu quero que vocês, por favor, se envolvam profundamente no observar desses materiais e ao estudar esses materiais para poder crescer no chamado pastoral, crescer como líderes, né? Então tudo isso entra dentro do mesmo pacote. Tudo que eu prego aqui na igreja, tudo que a gente ensina, entra dentro do mesmo pacote e vem pela graça do Senhor, né? Então, aqui diz: o Pai não só entregou um ministério nas mãos de Jesus, mas capacitou-o para a tarefa. Veja, e ele é o Filho de Deus. Se ele precisava da capacitação, imagina... Coitados de nós, dobrar o joelho ao chão e pedir ao Senhor misericórdia que nos ensine e nos capacite, né? Exatamente, exatamente. Então, aqui tem aquele exemplo do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro reconheceu o valor dessa unção especial do Espírito Santo sobre Jesus para o desempenho do seu ministério messiânico. Quando Pedro reconheceu, Jesus perguntou a ele: quem dizem que eu sou? E depois, quem que você entende que eu sou? Aí o Espírito Santo abriu a mente de Pedro, né, para deixá-lo ver, reconhecer quem era Cristo. O Senhor é o Filho do Deus Altíssimo. Então, sem essa unção do Espírito, a gente fica falando sozinho, né? Então isso é necessário no nosso ministério pastoral. E tem alguma coisa escrita lá no livro de Atos, capítulo 10, versículo 38, que a minha irmã já apontou ali para ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém. Então, com Jesus inaugurou-se um novo tempo nas relações entre o Espírito e o servo. Antes, o sacerdote ia lá para comunicar o que Deus mandou falar para o povo dele. Agora, o Espírito Santo, ele está sobre nós, como estava sobre Jesus, para a gente estabelecer o nosso relacionamento não só com Jesus Cristo, mas como modelo, passar
a usar os mesmos princípios e as mesmas atitudes do Senhor Jesus no nosso relacionamento com outras pessoas. Com outras pessoas. Com outras pessoas. Então, com Jesus inaugurou-se um novo tempo. Num dos seus diálogos com os discípulos, Jesus disse: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco." Ele veio em caráter permanente. Né? Então está lá. E está escrito isso em João 14,16. Veio o Consolador. Qual é o outro Consolador? É o Espírito Santo que veio sobre todos no dia de Pentecoste, mas que foi soprado sobre eles depois da ressurreição de Cristo, numa das vezes que Jesus Cristo encontrou com eles, naquele ambiente fechado, onde os discípulos estavam. Ele soprou sobre eles o Espírito para que eles reconhecessem quem é que de fato estava ali. Só dando uma ênfasezinha aí, pastor, no capítulo 38, certo, aonde diz que muitas vezes a gente está cansado de ver por aí que as pessoas, né, tomam para si a glória de Deus, quando que na verdade Deus está dizendo aqui que nada pode ser feito se não for pela graça e pela glória dele, né? E é onde mesmo Jesus sendo Deus na terra, Deus o capacitou e ungiu com o Espírito Santo para curar todos os oprimidos. Quer dizer, sem o Espírito Santo, sem a unção de Deus, eu, o Senhor e ninguém mais pode fazer nada. Irmã, você tocou num assunto crucial. Crucial não só aqui, mas crucial lá na África e em toda a parte do mundo onde está se tratando com pessoas que estão oprimidas. A gente sabe de onde vem a opressão. A gente sabe de onde vem a opressão e é preciso de um esclarecimento aqui muito grande, que eu peço a vocês que prestem atenção profundamente e reflitam sobre isso. As pessoas para quem vocês ministram, elas às vezes praticam coisas erradas dentro da igreja e elas às vezes são tomadas de um espírito de engano para induzir as pessoas a engano ou para prometer coisas que não fazem. Sabe por quê? Porque elas se deixaram, abriram a janela para serem oprimidas por Satanás. Porque o que vem de Deus não é opressão sobre os outros. Então, quando a gente encontra pessoas que estão oprimidas e sob o domínio de Satanás, ou sobre a influência, ainda que não estejam dominadas totalmente, mas sob a influência de Satanás, elas vão fazer coisas que nós precisamos ter claro na nossa mente que elas não estão fazendo por elas mesmas, porque a palavra de Deus diz que a luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as potestades espirituais do mal. Então nós não podemos expulsar da igreja uma pessoa pelo fato de ter feito coisas erradas. Por que razão? Porque Jesus não expeliu ninguém, não expulsou ninguém. Exato. E ele teve misericórdia daqueles que estavam cegos espiritualmente e que estavam debaixo de opressão, não é? E que então ele foi lá para ministrar, debaixo da misericórdia dele, ministrar aquelas pessoas para elas serem libertadas. Não existe igreja nenhuma perfeita. Não existe. A igreja, como eu já falei, é o pronto-socorro espiritual das pessoas que estão doentes espiritualmente. Se a igreja é o pronto-socorro espiritual para aqueles que estão oprimidos, se o oprimido bater na igreja, fizer alguma coisa e for expulso, o que está acontecendo? Não está fazendo o que Jesus Cristo fez. Não. Porque se o papel de Jesus Cristo é nos usar para libertar aquelas pessoas da opressão do inimigo, então se nós não exercemos esse papel na autoridade de Jesus, a gente não está fazendo o que Jesus fez e a gente não está imitando Jesus, porque a igreja está lá, o joio e o trigo vão estar convivendo juntos até o final, até o dia do Senhor. Não tem nenhuma igreja que já expulsou todo o joio e separou todo o trigo. Por quê? Porque isso é o papel que o Senhor está fazendo
por meio do Espírito Santo para nos santificar. É o processo de santificação de que trata o estudo da carta aos Romanos. Exato. Né? É o processo, nós estamos todos em processo de santificação. Então, aproveitando isso que a irmã foi tocada a enfatizar, é a nossa realidade, não só aí, mas aqui também. Aqui encontra-se na igreja pessoas que prometem que vão fazer, ou pessoas que prometem e não cumprem, ou pessoas até que estão sendo usadas, né, para induzirem os outros a erro. O que eu posso fazer? É difícil lidar com essas pessoas? É difícil. Não é fácil. Mas por isso é que vocês aí têm uma coisa muito importante que eu ainda não consegui fazer aqui. Vocês têm dias reservados para oração e jejum, o que é essencial na igreja. Aqui a gente tem oração, tem culto de oração, a gente tem o estudo bíblico, a gente ensina, porque a igreja que só as pessoas vão aos domingos a gente vai para adorar e ouvir a palavra de Deus para a nossa fé não desmaiar. Mas onde se explora profundamente as Escrituras é nos estudos bíblicos, na hora que a gente está em oração e na hora que a gente faz jejum, é que o Espírito Santo toma controle para abrir a nossa mente. Então, isso é essencial, e a iniciativa de vocês terem jejum, creio que, pelo que o irmão José informou, hoje e amanhã, uma coisa assim, vocês estão em oração e jejum. Parabéns pela iniciativa, né? Mas o estudo é importante de vocês irem a fundo. Então a unção do Espírito de Deus traz visão no ministério pastoral. Né? O que Jesus Cristo falou? O meu povo perece por ignorância da palavra. Quando a gente está no nível superficial e não mergulha na palavra, nós somos espiritualmente ignorantes. Podemos estar ainda no nível de engatinhar como uma criancinha. Eu não estou dizendo que nós vamos encontrar todo mundo com maturidade espiritual, mas tem pessoas dentro da igreja que estão engatinhando no princípio, né, da sua jornada depois de chegar a Cristo, e que essas pessoas precisam de alimento. Né? Alimento sólido é para os que estão mais avançados, mas aqueles que estão engatinhando na fé, elas precisam do leite. Do leite, como que o leite materno, sem o que elas não sobrevivem. É uma coisa linda, né? É maravilhoso. É uma coisa maravilhosa. Então, é isso aí, a visão. E tem mais uma coisa que eu quero dizer para vocês, que não deve ser novidade, mas pelo sim, pelo não, eu quero dizer. Cada congregação, cada igreja, cada local que a igreja de Cristo está, aquela igreja, ela certamente precisa de discernir a visão em função daquele contexto local. O contexto da cidade de Dondo não é necessariamente o mesmo contexto da cidade da Beira, não é necessariamente o mesmo contexto daquela cidade lá de Marromeu, onde a gente viu coisas tristes acontecendo. Mas por que razão? Porque a gente tem que entender que cada congregação ela tem o seu contexto. A visão para uma igreja local aqui, o evangelho é o mesmo, mas a visão tem que ser formada para ensinar segundo o contexto. Vou lhes dar um exemplo muito claro disso. Quando eu estava na Califórnia implantando uma igreja lá, uma igreja batista lá abriu as portas para a gente trabalhar, alcançar os brasileiros. Era uma congregação americana. Nessa quadra, nessa rua ali, era uma igreja que já estava lá há muitos anos, uma igreja bem sólida. Na esquina, na outra quadra, que você andava 5 minutos para chegar lá, nem 5 minutos, havia uma outra igreja que também estava ministrando e proclamando o evangelho. Uma igreja, aquela que era sólida, a mais pequenininha, ela não tinha um número muito grande de pessoas. A outra igreja na outra quadra, ela tinha um número enorme de pessoas, ela tinha 2, 3 cultos por dia. Aí muitas pessoas perguntavam daquela igreja, escuta, por que aquela igreja aqui da esquina,
ela está crescendo e por que que a nossa igreja aqui não está crescendo como aquela cresce? Nós estamos no mesmo bairro, no mesmo local. Cada pastor, cada congregação tem que discernir o contexto, as pessoas para as quais ela trabalha. Quando uma igreja está crescendo muito ali na esquina e a outra está crescendo menos, Deus tem um propósito para cada congregação. Eu não sei qual era o propósito daquela que era grande, que aliás hoje o meu filho é membro daquela igreja. Amém. Né? Ele saiu de uma igreja moderníssima, que lá fazia adoração em estilo de música do mundo, né? E aí Deus tocou no coração dele e ele saiu daquela igrejona para ir para aquela igreja que estava crescendo, mas aquela igreja que está crescendo está atendendo a demanda de outras famílias que a igreja mais antiga não estava atendendo. Cada igreja, qual era o forte do ministério da igreja mais pequenininha? Eram as pessoas de idade. Ministrava para a necessidade das pessoas mais de idade. Sim. Alimentava, eles tinham estudos bíblicos lá profundos. Enquanto que a outra igreja atendia mais a famílias e crianças das famílias mais jovens. Então o Senhor chama cada congregação para atender o contexto de onde ela vive. Isso se chama a visão. O evangelho é o mesmo, mas ele deve ser ministrado na visão para a qual o Senhor chamou aquela específica e as outras congregações de maneira segundo o propósito dele, que foi sobre o que eu ministrei no estudo de ontem aqui na igreja. Muito bem, então, por favor, ponham as antenas ligadas, porque a visão de Dondo não é necessariamente, ou seja, o contexto, os vizinhos ali da igreja de Dondo não são necessariamente os vizinhos da igreja dessa outra que fica ali um pouco mais para lá, um pouco mais adiante, que eu acho que lá é o pastor Carlos, o pastor, esqueço o nome dele, o pastor Carlos é o outro de mais de longe, o pastor que está ali mais perto do pastor José, Moisés, eu não me lembro o nome dele agora, mas ele tem lá o seu chamado, ele tem que discernir a visão da igreja uma só. Mas a aplicação da visão em cada uma das igrejas afiliadas à igreja mãe não é necessariamente para atender o mesmo tipo de gente. Por isso que é importante, como a gente já falou nos vídeos anteriores, se eu não me engano, no primeiro ou no segundo vídeo, né, de evangelização, que é necessário ter o conhecimento da região e das pessoas naquele departamento, naquele determinado lugar, para que você possa desenvolver o seu trabalho, né, na comunidade. É preciso ter um conhecimento das pessoas, dos costumes, né, daquela região, daquela comunidade, para que possa desenvolver o trabalho. Né? Exatamente. Então, quando eu falo da visão da Igreja Batista Restaurando Vidas, a visão é uma. Essa visão ela é a visão geral. Agora, a maneira de aplicar essa visão, atendendo a cada uma das igrejas afiliadas, é preciso de ser discernido isto, e esse discernimento cabe, por exemplo, o pastor José Moisés, ele mora em Dondo, o pastor Carlos mora lá na outra comunidade, né? O outro pastor que está aí mais perto de Dondo, ele mora naquela comunidade. Será que o pastor José Moisés sabe o que está passando na comunidade lá do outro local mais distante? Certamente ele não sabe. Ele tem contato, ele vai lá, ele visita, ele convive com os irmãos. Mas quem tem a responsabilidade de ver a necessidade de todos é a mesma, é o Senhor. É ter o Senhor no nosso coração, mas a necessidade material de cada grupo, de cada vizinhança, não é para a gente alcançar o peixe pela boca, não é assim que se diz? As pessoas não sabem que o que eles mais precisam é Deus, mas a gente alcança o peixe pela boca como? É a gente indo de encontro às necessidades materiais que eles estão vivendo ali naquela hora. Né? Então isso é muito importante e eu peço a vocês que discutam esse assunto entre vocês, senhores pastores, e que vocês reportem para nós ou perguntas ou até mesmo observações de natureza local. Eu quero conhecer vocês a nível de cada congregação. Amém? Bom, a outra parte aqui, eu creio que nós vamos ter mais 15 minutos, porque temos apontamento
o médico, eu tenho junto com a Ângela apontamento com o médico hoje, eu pretendia ir mais adiante. Mas isso é melhor a gente mastigar bem do que a gente passar na superfície. Então eu não vou até onde pretendia ir, mas vamos num segundo aspecto desse Lucas capítulo 4, que diz assim, ele me ungiu para evangelizar os pobres. Essa palavra pobres aqui tem uma dimensão enorme, tem uma profundidade enorme. A profundidade mais fácil de entender são os pobres materialmente falando. Os pobres de finanças, os pobres de recursos materiais, os pobres de fome, os pobres do que seja, mas essa é a tradução mais simplista da palavra pobre. Qualquer pessoa, quando você falar a palavra pobre, vai imaginar que se trata da pobreza material. Mas isso não é só a pobreza material. Porque se isso fosse só o que implicasse, era só aparecer com um monte de dinheiro, dá lá para comprar comida, dá lá para vestir, dá lá para isso, dá lá para aquilo, e o que nós precisamos mais não é do dinheiro para prover necessidades materiais, porque está proposto e está garantido que o Senhor é o que provê para nós. Exato. Mas o que nós precisamos é de acabar ou diminuir ou prover para a nossa pobreza de ordem espiritual. E é isso que esse autor aqui ele explicava. Os pobres eram também aqueles que tinham consciência da sua fragilidade espiritual. Nós todos somos frágeis, nós somos frágeis, né, espiritualmente. Uns em um grau maior, outros num grau maior, mas como seres humanos em processo de construção. Vocês vão ver no vídeo de ontem que eu ensinei aqui na igreja, nós somos como que uma estrada em construção. O que é uma estrada em construção? Está lá fazendo obras para reconstruir. Nós, quando chegamos a Jesus Cristo, nós entramos como um ser em reconstrução, um nascido de novo, aquele que precisa de alcançar a maturidade espiritual. Umas pessoas, determinadas pessoas, elas têm, essas que são pobres no sentido de entender a nossa fragilidade espiritual, elas têm uma humildade e elas têm a consciência da sua fragilidade espiritual e que sabiam que a sua justiça própria não os levaria a lugar nenhum. Se a gente pensa que vai alcançar as coisas que a gente precisa com a nossa justiça pobre, a gente está redondamente enganado, porque não é a nossa capacidade própria que nos leva a suprir as nossas necessidades. O Senhor é o nosso provedor. Eu explorei bem isso ontem. Por isso, aquelas pessoas que são humildes e entendem a sua fragilidade espiritual, elas buscam o quê? A graça redentora oferecida pelo Messias. Eu vou, antes de entrar numas passagens específicas, eu vou resumir uma das coisas que ele fala aqui, depois no próximo vídeo a gente entra mais em detalhes. Mas uma diferença marcante entre a atitude dos fariseus e a atitude de Jesus Cristo. Os fariseus, eles entendiam que as pessoas pobres no sentido pobre material, né, que elas eram pessoas de segunda classe, que elas não eram como eles eram superiores. E isso é uma mentira do diabo. É uma mentira do diabo, porque nós todos somos frágeis, nós todos necessitamos da graça de Deus. Então, Jesus Cristo veio para priorizar, para enfatizar, para tomar tempo com aqueles mais necessitados, tanto do ponto de vista espiritual quanto do ponto de vista material. Por que razão? Porque ele disse que ele veio para os enfermos. Foi ele mesmo que disse isso. Ele não veio para os sãos. Eu quero crer que ele estava falando, eu quero crer não, tenho certeza que ele estava falando isso para os fariseus, porque os fariseus, se achando superiores, eles achavam que não precisavam do Senhor. Eles iam pela letra da lei. Eles estavam atados ali no fundamentalismo, né, da lei. Quando que, na verdade, o que acontecia? A lei veio para levar eles a discernir o que era certo e errado. Mas pela cegueira espiritual deles, eles se achavam superiores aos outros, né? E veio Jesus, então,
Jesus então dizendo para eles, eu não vim para os sãos. Por quê? Quem se achava que não era enfermo eram os fariseus. Eram os fariseus. E, no entanto, os fariseus eram os mais enfermos ali. Os mais enfermos. Tanto é que fica aí, mais uma vez, bem claro, né? Dando ênfase na unção. Na unção. Na unção, porque os fariseus tinham todo o conhecimento da lei, eram doutores da lei. Mas, porém, todavia, não tinham unção. Não tinha unção do Espírito Santo. Exatamente. Então tá aí a grande diferença, né, dos capacitados por Deus com a unção e dos que têm o estudo, que têm o conhecimento, mas que são vazios. Porque não tem a unção do Espírito Santo. Às vezes tem até uma boa oratória, um bom discurso, fala muito bonito, mas cadê a unção? Cadê a unção? E sem a unção e sem o Espírito Santo, você não tem a capacidade de enxergar as pessoas com os olhos de Deus. Exatamente. Né? Falta o principal, a possibilidade ou a maneira de enxergar as pessoas com os olhos de Deus, da maneira que Deus enxerga, e não na maneira que os homens enxergam, que é de botar os outros para baixo. De achar que os outros são inferiores. Não são inferiores coisa nenhuma. Eu quero agradecer a Deus, porque por que o Evangelho prospera de uma maneira rápida aí no meio de vocês, na África, né? Ainda que com todas as problemáticas que vocês tenham, com todos os problemas que vocês tenham, por que o Evangelho cresce mais aí do que aqui na América do Norte? Por quê? Porque aqui as pessoas, não estou generalizando, pelo amor de Deus, existem pessoas que são ungidas, existem pessoas que são humildes, mas encontra-se muita gente arrogante. A arrogância. A arrogância é o quê? É você tá centrado em você mesmo. Você só pensa em você, você não pensa nos outros, enquanto que Jesus Cristo veio para os outros. Ele não veio para se servir, ele veio para servir aqueles. Então vamos ver as passagens que tratam disso aí, para a gente poder avançar nesse entendimento do negócio dos pobres. O que essas passagens dizem aí, minha irmã? A primeira, lá em João 7,49, né, que diz: replicaram-lhe, pois, os fariseus, será que também vós fostes enganados? E aí, 7,49. E quanto a esta plebe que nada sabe da lei é maldita. Né? Quer dizer, eles usando aqui de toda hipocrisia, sem visão nenhuma do que é o trabalho de Deus. Exatamente. Né? Então eles achavam que, eles viam aquelas pessoas como malditas. Imagina, que tristeza, né? Eu imagino como é que Deus ficava... o Senhor Jesus e Deus lá presente, ficava o Senhor Jesus como Deus aqui na terra, ficava vendo essas coisas que eles faziam. É uma tristeza muito grande, né? E lá em Marcos 5,3, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Tá vendo? Eles viviam, inclusive tem lá aquela passagem que diz que eles eram como sepulcros caiados. Por fora eram muito bonitos, exato, pintadinhos de novo. E por dentro, né, estavam no sepulcro. Muito bem. E Marcos 12, 42. Marcos 12, 42 e 43. 12, 42. 42. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondente a 1 quadrante. E, chamando a seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasoláfio mais do que o que fizeram todos os ofertantes. Que coisa, né? Enquanto o fariseu bateu no peito e disse para Jesus: olha, essa mulher aí, ela deu tudo que tinha. Ela deu tudo que tinha. Enquanto que o senhor fariseu lá era um
verdadeiro enganador. Enganador, exato. Vamos ver o que Lucas 16, capítulos 19 ao 31. 16, 19. O rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta dele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e se lavado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Que coisa, hein? Jesus, olha, não isso é existe passagem mais clara do que esta daí, né, para mostrar o que é o plano de Deus. Para aquele que se acha o tal, né, e que recebeu todos os benefícios da vida dele na terra e depois foi arder lá naquele lugar. Nós não vamos pregar o evangelho começando a nossa pregação ou começando a nossa evangelização para dizer para as pessoas: olha, você vai para o inferno. Isso não é maneira de... Aliás, no nosso próximo vídeo, porque está em cima da hora, nosso próximo vídeo, nós vamos ver o significado, vamos começar pelo significado da palavra evangelizar. Evangelizar. Quando a gente fala de levar a boa notícia do evangelho, a gente vai ver que diz respeito às coisas específicas sobre a salvação. Porque boas novas, você pode levar boas novas para o seu amigo dizendo: olha, você vai receber aí uma gratificação. Olha, você foi sorteado, vai ganhar um carro, você não sei o quê. Isso aí é boas novas no conceito do mundo. Agora, as boas novas, no conceito de evangelizar, é falar da salvação. E falar da salvação a gente começa por Jesus Cristo. E não começa pelo diabo. Não. Não é isso mesmo? O diabo não tem poder nenhum, nem sobre a sua igreja, nem sobre nós. Em nome de Jesus, ele está já derrotado, porque Jesus já fez tudo para derrotá-lo. Se a gente quiser dar algum cheque em branco para ele, a gente está fazendo muito mal. Porque o Senhor já o venceu e a igreja do Senhor está em vitória. Precisa que nós nos conscientizemos disso e que a gente faça aquilo ali que Jesus Cristo fez, sermos imitadores dele. Amém. Não é isso mesmo? Glória a então, vamos encerrar, porque, meus irmãos, eu tenho que ir para lá para a terapia junto com a Ângela. Fiquem aí na paz do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, pedimos que o Senhor abra a nossa mente, de todos nós, na profundidade do seu Evangelho, na profundidade do que é a sua missão que foi passada a nós como pastores e na profundidade do seu amor. Senhor, nada se faz à parte da unção do Espírito Santo e à parte do seu amor. É o seu amor que flui de ti para nós e de nós para os outros. Senhor, ajuda também aos nossos pastores lá e todos quantos estejam assistindo esse vídeo, para que eles abram o interesse de ver os programas da rádio que tratam de relacionamento e, obviamente, que tudo que é conflito que existe nesse mundo, Senhor, é porque nós ainda não captamos na sua profundidade, na profundidade do seu amor, o que é a gente se relacionar com as pessoas como um fruto na nossa vida daquilo que o Senhor dá para nós de amor. Assim nós agradecemos e oramos no nome de Jesus Cristo. E muito obrigado, Senhor, pela vida também da irmã Erlane, que está sempre aqui conosco, nos ajudando. Amém. Em nome de Jesus.
Amém. Amém. Amém.